Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Fundo de Apoio ao Judiciário recebe alerta do TCE quanto à fiscalização e acompanhamento de contratos. Merenda escolar é tema de oficina para servidores municipais. Conselheiro substituto é autor de capítulo de livro sobre políticas públicas ambientais. Agora, no TCE Notícias. Em sessão da primeira Câmara de Julgamento, as contas de 2015 do Fundo de Apoio ao Judiciário são julgadas regulares. Mas conselheiro relator faz alerta à atual gestão. As contas anuais de 2015 do Fundo de Apoio ao Judiciário foram analisadas durante a sessão da primeira Câmara de Julgamento, presidida pelo conselheiro e relator do processo, Sérgio Ricardo. Segundo a avaliação feita no balanço, o Funajures realizou pagamento de despesas quando ordenados e após regular liquidação. Não foram constatadas aquisições de bens ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado ou superiores ao contratado. E ainda todas as despesas foram legais e legítimas. Determina ao atual gestor do Funajures a adoção das medidas contidas na íntegra deste voto. Nos termos da Resolução Normativa número 15 de 2016, determino o acompanhamento simultâneo dos contratos 20 de 2015 e 41 de 2015 e ainda a verificação do cumprimento da determinação imposta nessa decisão. Informações que contribuíram para o julgamento regular das contas do Fundo de Apoio ao Judiciário, exercício de 2015, sob gestão dos desembargadores Orlando Perry e Paulo da Cunha. Entretanto, o conselheiro relator Sérgio Ricardo fez alertas à atual gestão do Funajures. Esse processo que a gente acabou de mostrar foi julgado na primeira Câmara. No TCE de Mato Grosso existem 2 câmaras, além do Tribunal Pleno. Essas câmaras julgadoras foram criadas para acelerar a tramitação de processos. Entenda melhor no quadro Conta Aí. Conta aí! Conta aí! O que são as câmaras de julgamento? Câmaras de julgamento são reuniões formadas por conselheiros, conselheiros substitutos e o representante do Ministério Público. Eles se reúnem para apreciar aqueles processos importantes, porém menos complexos do que aqueles submetidos ao Tribunal Pleno. Legal, mas e daí? As câmaras de julgamento agilizam a apreciação dos processos do Tribunal de Contas. Nas câmaras, os conselheiros substitutos também atuam como relatores. Então, houve uma distribuição de processos que antes eram da competência só dos conselheiros, passaram a ser da competência dos conselheiros substitutos. E eles têm a oportunidade de trazer nas câmaras para julgamento. Quer saber mais? Acesse www.tce.mt.gov.br e conta com a gente. Oficina de Alimentação Escolar capacita auditores do TCE e controladores internos dos municípios. Eles receberam instruções quanto às ferramentas que devem ser utilizadas para a boa gestão da merenda escolar. O objetivo da oficina foi formar auditores do Tribunal de Contas de Mato Grosso e controladores internos dos municípios no que diz respeito ao trabalho ligado à fiscalização dos recursos destinados à alimentação escolar. Na oportunidade, foram repassadas informações sobre as previsões legais, assim como procedimentos de auditorias, matrizes de risco e controles, entre outras ferramentas. Serão passados os critérios básicos que devem ser observados quanto à legislação no que se refere à alimentação escolar. Então, quais são os procedimentos que os municípios têm que cumprir para atender à legislação sobre o assunto, como que se processa toda a parte operacional e, por fim, a prestação de conta acerca dos recursos recebidos. Para a Késia Paula, gerente do Núcleo de Análise de Conformidades de Rondonópolis, a iniciativa traz esclarecimentos importantes sobre o trabalho que deve ser desempenhado por eles, inclusive para evitar o registro de fraudes e outras irregularidades. Você acaba se atualizando, isso é muito importante, o servidor está a todo momento se atualizando para poder voltar com uma nova carga de aprendizado para poder desenvolver no seu município, né? Isso é muito importante porque a gente acaba contribuindo de forma satisfatória ao município. O conselheiro substituto Luiz Henrique Lima fez uma participação no livro Governança Ambiental do Brasil.
A obra foi lançada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Veja os detalhes. O livro é eletrônico e está disponível à leitura pela internet. O conselheiro substituto Luiz Henrique Lima contribuiu com a obra, que possui 13 capítulos. Descreveu sobre o tema a atuação do Tribunal de Contas da União no controle externo da gestão ambiental. Tratando exatamente do tema da governança ambiental, ou seja, como aplicar a política ambiental definida na nossa Constituição e nas nossas leis. Como as instituições podem atuar, quais são os dilemas, quais são os conflitos. O livro Governança Ambiental no Brasil foi lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica. A obra é coletiva e conta com a contribuição de especialistas de várias áreas no debate da aplicação de políticas ambientais. O capítulo que eu escrevi, o capítulo 2 do livro, fala sobre a atuação dos tribunais de contas no controle, na fiscalização da gestão ambiental. Então, como os tribunais de contas atuam e como podem contribuir para o aprimoramento da gestão ambiental, para que sejam alcançados os objetivos da política nacional do meio ambiente. O conselheiro ainda destacou a importância da implantação da política ambiental, conforme prevê a Constituição brasileira. Todos sabemos também as dificuldades de implementação dessa política ambiental, as agressões que diariamente são feitas, pela ausência de saneamento básico, pela inadequada disposição dos resíduos sólidos, pela poluição industrial sonora, pelo desflorestamento, enfim. E este livro traz uma contribuição efetiva, porque ele discute a governança, como implementar melhor as políticas públicas na área ambiental. Esse TCA Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br. Um ótimo fim de semana e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.